eu sou Silvia Chaquian, eu sou promotora de justiça há 18 anos, sempre trabalhei na área criminal, portanto, de alguma forma, sempre trabalhei com violência de gênero, com violência contra a mulher. Nos últimos 8 anos, de forma exclusiva, após receber um convite para integrar um trabalho que vinha começando no Ministério Público, aqui na capital, voltado exclusivamente ao enfrentamento à violência contra a mulher. O GVID ele atua em toda a capital, acompanha as, hoje, 7 varas especializadas de violência contra a mulher que nós temos na capital de São Paulo. E nós atendemos, basicamente, 3 grandes grupos de violência no GVID. Um primeiro grupo, que é, sem dúvida, majoritário, que é formado por mulheres adultas que sofrem violência doméstica propriamente dita, violência física, patrimonial, moral, psicológica, sexual, praticada pelo parceiro ou ex-parceiro. Existe um segundo grupo de violência, que é formado por meninas do sexo feminino, crianças e adolescentes do sexo feminino, que sofrem violência sexual, na grande maioria das vezes praticado no ambiente do lar, portanto, por parte do pai, do padrasto, do tio, do avô, do primo, do irmão. Existe um terceiro grupo de violência que vem crescendo, infelizmente, que é formado por mulheres de mais de 60 anos, mulheres que sofrem violência patrimonial, física e psicológica, praticada pelos próprios filhos, na grande maioria das vezes, usuário ou dependente de drogas. São 3 realidades bastante distintas que exigem, portanto, encaminhamentos, estratégias de enfrentamento também bastante diversificadas. Trabalhar com violência doméstica é um desafio constante, é trabalhar com uma chaga social, é trabalhar com um fenômeno social e as dificuldades são imensas. Uma pergunta, um mito e uma dúvida frequente da população em geral é quem são as vítimas de violência doméstica? E todo mundo sabe que a violência doméstica é um fenômeno tragicamente democrático. Atinge, portanto, todas as classes sociais, níveis econômicos, independentemente de raça, classe ou religião. Mas é preciso aí fazer um parênteses para dizer que existem determinados grupos de mulheres que, por força de marcadores sociais, chamados de subordinação, somados, agregados, ocupam posições ainda mais desfavoráveis que outras mulheres. E eu estou falando de mulheres negras, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres imigrantes. O impacto da violência doméstica nesses grupos de mulheres é, portanto, diferenciado. Mas se a gente pode falar de um padrão em termos de violência doméstica, esse padrão ainda é, infelizmente, o da subnotificação. Então, o meu cotidiano é atender mulheres que frequentemente têm o mesmo discurso de que é a primeira vez que tomam coragem, rompem com o silêncio e denunciam a violência, mas aquele não é o primeiro episódio de violência. Essas mulheres já sofreram 5, 6, 7, 10, 20 episódios de violência. E por que mulheres, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda demoram tanto para romper com o silêncio e buscar ajuda? Por vários fatores, não é um fator. A vergonha de expor a privacidade publicamente, para agentes públicos, por exemplo, é uma questão que existe. O medo de expor a privacidade, o medo do agressor e de intensificar, da causa a agressões ainda mais intensas. A dependência emocional é um fator que ainda prende muitas mulheres a ciclos abusivos e de violência. A culpa que muitas mulheres sofrem e sentem por denunciar aquele que não é só o ex-companheiro ou ex-parceiro, mas é o pai dos filhos, é aquele que um dia ela amou ou muitas vezes ainda ama. A ignorância, a falta de conhecimento em relação aos seus próprios direitos. Aliás, é muito comum que muitas mulheres não tenham sequer não consigam compatibilizar aquela situação abusiva com violência. Isso eu ouço no meu dia a dia, principalmente de meninas muito novas que se relacionam em relacionamentos que já apresentam sinais que tendem a se tornar relacionamentos abusivos, mas acabam romantizando determinadas situações como o excesso de zelo, de cuidado, de um ciúmes, que na verdade constituem formas de controle e de manifestações de poder. Importante que salientar que uma das dificuldades, e isso é um fator que a própria sociedade acaba marginalizando mulheres que sofrem violência, tomam uma primeira iniciativa de denunciar, mas voltam atrás, se retratam e permanecem naquele relacionamento abusivo. Por falta de compreensão de que essas mulheres, em verdade, não gostam de apanhar, ninguém gosta de apanhar, mas não dispõem de mecanismos, sejam eles financeiros, psicológicos, emocionais, para romper com o relacionamento abusivo. Mas é fato que é constante essa mudança de disposição da vítima, de buscar ajuda, de romper com o silêncio, de buscar o sistema de justiça, por exemplo. É importante compreender que o feminicídio não é um
crime passional, como até pouco tempo atrás se dizia, um ato de amor translocado, de loucura. O feminicídio vem como o fim de um contínuo de violência. O feminicídio, ele vem de uma escalada de violência. Então, ele acontece após vários atos que se incrementam até por força do ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é o responsável por essas mulheres ainda hoje se permanecerem num relacionamento acreditando na mudança de comportamento do autor da violência, acreditando ilusoriamente que sozinhas elas darão conta de romper com essa reprodução desse comportamento que muitas vezes, por parte desses agressores, desses autores de violência, é aprendido na própria infância. Nós só vamos avançar efetivamente quando implementarmos ações voltadas à educação. E quando eu falo educação, não só educação nas escolas, porque não é só a escola que educa, a sociedade também educa nossas crianças, a mídia educa nossas crianças, daí a importância de todas as ações, estratégias, campanhas voltadas à reflexão da sociedade sobre esses papéis sociais, essas construções de gênero, que acabam aprisionando mulheres num local de maior subserviência, subordinação dentro de casa. Essa é mais uma dificuldade de lidar com a violência contra a mulher. Nós não estamos falando de um agressor, de um criminoso que apresenta aquele estereótipo de um criminoso comum, com uma vasta folha de antecedentes. Não, estamos falando do bom sujeito, do bom rapaz que paga seus impostos, que é bem quisto socialmente. A questão das provas é uma dificuldade. Muitas mulheres deixam de denunciar por dizer eu não tenho provas, eu não tenho testemunhas, porque é um tipo de violência que, pela sua própria natureza, acontece na clandestinidade, entre quatro paredes, e daí a reflexão de que valor nós, enquanto sociedade, estamos dando para a palavra dessas mulheres, sobretudo quando denunciam, por exemplo, violência sexual. Mas nós temos muitos avanços por conta da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha representou um marco, uma quebra numa tradição de tolerância e leniência por parte do Estado, da Justiça e da própria sociedade no trato da violência contra a mulher, que até pouco tempo atrás era vista como uma questão de menor importância, que deveria mesmo ficar restrita ao ambiente do lar, aquele mito de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ou o que acontece no espaço do lar é sagrado e um local de não interferência do Estado. Mas, infelizmente, todos esses avanços da Lei Maria da Penha não foram suficientes para, por exemplo, tirar o nosso país da 5ª colocação dentre as nações com maior número de assassinatos de mulheres do mundo. E essa é uma vergonha internacional. E aí a reflexão que nós temos que fazer é em que contexto essas mulheres estão morrendo. Existe uma máxima dos estudiosos de que o feminicídio vem quando a mulher afronta, viola uma das leis do patriarcado. Que leis são essas? A lei da submissão e a lei da fidelidade. É evidente que esses autores de violência, quando saem, quando terminam o cumprimento da pena, voltam a constituir novos núcleos familiares ou voltam para os mesmos núcleos familiares, reproduzindo o mesmo comportamento agressivo e violento. Nós trabalhamos com alguns grupos nesse sentido e é um trabalho que tem um resultado em termos de não reincidência muito significativo, porque provocam efetivamente uma reflexão mais profunda sobre o que é ser homem na nossa sociedade e que tipo de masculinidade nós queremos como sociedade para esses homens, para os nossos meninos, por exemplo. Não há, costumo dizer, território neutro quando a gente assiste uma violência que acontece do nosso lado. É preciso tomar parte, denunciar essa violência, porque se calar, negligenciar, se omitir, é escolher um lado, e esse lado é o do opressor.